Vamos lá, boa noite todo mundo. Nosso quarto call semanal seguido. Um pouco mais tranquilo que nos dois primeiros, mas mesmo assim nada. O horizonte ainda continua bastante nebuloso, como sempre é, mas dessa vez muito mais dúvidas do que certezas. E em vez de falar sobre Covid, coisas que a gente está cansado de escutar no dia a dia, agora a gente vai falar sobre a carta Inva Capital e pretende fazer isso todo mês. Vamos lá, vou passar a palavra para o Rafael, que ele sabe mais de Brasil do que eu. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos que estão aí nos assistindo. Acabamos o mês de março como o pior mês, na verdade o mês com a queda mais rápida que já existiu na história. Foi o quarto pior mês da história do Ibovespa, começou em 1968, e ali embaixo a gente apresenta no gráfico as quedas mais rápidas do SP500, as quedas mais rápidas até chegar em 30%. Então agora a gente bateu o recorde. E foi o pior trimestre, fechando o trimestre de exercício, digamos assim, foi o pior trimestre da história também do Ibovespa. Então a gente observou quedas bastante rápidas, porque foi a primeira vez que o mundo todo parou sem nenhum aviso, né? Foi de uma hora para outra. Então, e obviamente isso foi impactante. Daqui a pouco a gente vai ver em termos de rentabilidade o que isso ocasionou. Agora, vai para a próxima página, Luiz. Claro que o coronavírus aí é um caso bastante sério e que exige o nosso acompanhamento. E uma coisa que me chamou a atenção foi quando eu fui pesquisar sobre leitos de UTI. E o Brasil é um dos países que tem o maior número de leitos de UTI, muito ocupados por acidentados de trânsito. A gente tem próximo de 40 mil mortes por ano no Brasil por acidentes de trânsito, sendo que, segundo algumas informações do Ministério da Saúde, isso caiu pela metade nesses dias que a liberdade está mais restrita, digamos assim. Então, metade dos leitos que eram ocupados pelos acidentados de trânsito estão livres atualmente. E o Brasil tem bastante leito, então o nosso cenário não é tão ruim. Eu falei há alguns dias que o Reino Unido ia começar a sofrer, porque eles estavam numa linha ascendente ainda de casos do Covid-19, e realmente eles estão passando agora por um problema mais sério, porque eles têm muito pouco leitos de UTI, se comparado à Alemanha, eles têm 1/3 do que a Alemanha tem, de maneira proporcional. Tem bem menos também do que tem, por exemplo, a França ou a Itália. Mas fato é que os casos da Itália e da Espanha estão começando a ficar mais estáveis, está crescendo menos. A Nova York, nos Estados Unidos, que estava uma calamidade, começou a frear os casos e, pelo incrível que pareça, o número de pacientes que estão indo para UTI ou estão indo para intubação caiu muito fortemente de sábado para hoje. A gente estava vendo os dados agora há pouco. Então, talvez essas duas altas que a gente observou no mercado financeiro aí dessa semana, segunda e terça agora, nos sugerem que o mercado está acreditando que não vai ser tão ruim quanto se imaginava, ou pelo menos que o crescimento das pessoas com problemas de saúde por conta do Covid-19 não vai ser mais tão forte como vinha sendo. E o mercado financeiro já começou a reagir. Agora, uma pena que eu vejo aqui no Brasil em relação a isso é a politização que está tendo, né? Em vez da gente discutir e se unir, uns ficam falando que tem que usar cloriquina, outros ficam falando que tem que sair à rua, outros ficam falando que não tem que usar, que tem que entrar na rua. Então, parece agora que virou uma guerra política, sendo que é a coisa mais estúpida que pode se imaginar brigar por conta disso, né? Porque o objetivo é salvar vidas e não deixar claro que a economia se torne um frangalhos. Mas eu acho que aos trancos e barrancos a gente está indo no caminho. Tem algumas curiosidades em relação ao Covid-19, que me parece que pouca gente entende disso, né? Mas na Itália se sugeriu que a baixa vitamina D nas pessoas incentivariam a ter mais problemas de saúde. O Brasil, por ser um país que tem mais insolação, as pessoas têm uma tendência a ter mais vitamina D. O Brasil é um país muito mais jovem do que a Itália. Então,
tem tudo para o Brasil não sofrer muito. Os casos no Brasil já não estão mais crescendo, as taxas estão elevadas, a gente acredita que começaram a ter mais exames, mais testes de algumas semanas para cá, então as coisas estão mais tranquilas. E a gente escreveu ali no final da segunda página que o bom senso é o melhor remédio, o equilíbrio é a única solução. Espero só que os brasileiros entrem nesse equilíbrio, se respeitem e que se unam num bem comum que é salvar a vida. E, obviamente, não deixar a economia sofrer muito também, senão a gente vai sofrer mais à frente. Mas eu acredito que está indo num ritmo bastante bom aqui e espero que a gente fique bem distante das projeções lá dos ingleses de que no melhor cenário a gente teria 40 mil mortos no Brasil. Então não é isso que está se desenhando e o mercado subindo agora nos últimos 2 dias parece demonstrar isso. Agora na outra página ali do lado direito a gente vê um monte de vermelho, né? O que são os vermelhos? É a queda de todos os indicadores. O Ibovespa caiu 29%, IBRX 30%, ali em cima. Luiz, você consegue apontar? O IFIX. O IFIX caiu 16%, que é o índice de fundos multimercados. E os índices de renda fixa também. Então, se você for observar o teu valor atualizado dos títulos do Tesouro Direto, você vai ver que eles caíram. Sim, eles caíram porque a taxa de desconto subiu. Sempre que o desconto aumenta, o preço do título cai. Foi isso que aconteceu no mês passado, então não se assuste se você vê seus títulos do Tesouro Direto caindo, porque foi isso realmente que aconteceu. E por aqui a gente já vê que o resultado de março de grande parte dos investidores, quase todos, obviamente vai ser negativo, né? Não teve muito que se salvou. As rentabilidades, a gente está começando a fechar as carteiras, as rentabilidades aí estão entre -3 até próximo de -15. E apesar do CDI ter sido positivo, muitos fundos DI de bancos e de gestoras usam crédito privado. E teve muita marcação mercado para baixo nessa brincadeira. Muito fundo DI foi negativo, de banco grande, de gestora. Então, mesmo o DI não foi, apesar de ter sido positivo aí no geral, os fundos não tiveram alta. Também tem muito fundo negativo, até 2%. Então, os títulos privados se desvalorizaram, então os fundos se desvalorizaram também, né, Luiz? Sim. Agora, vamos para a próxima página? Uma coisa mais importante aqui, vocês estão vendo o curto prazo, tudo vermelho, tudo caindo, mas aqui em 10 anos, ó, não tem pouco vermelho. Não tem nada negativo. Então, lembre-se, vamos focar no longo prazo. Esse ano a gente vai fechar 10 anos, né? Então, ali do lado esquerdo a gente tem o portfólio. Nós colocamos os principais indicadores ao longo do mês, só para vocês verem como teve bastante volatilidade e que praticamente tudo caiu. Até o ouro em dólares, o ouro não se valorizou. O que se valorizou foi o dólar, que é que a gente observa na linha verde ali em cima no gráfico do lado esquerdo. Abaixo nós temos o resultado do portfólio sugerido, que é composto por 4 carteiras, né? A carteira de renda fixa, de imóveis, fundos imobiliários, ações e investimentos alternativos, são basicamente os fundos multimercados. A rentabilidade foi negativa em -8%. E, pelo incrível que pareça, a gente está até contente por isso. Por quê? Porque a gente conseguiu ganhar do benchmark, nós conseguimos ganhar da referência em 2 pontos percentuais, quase, porque o benchmark foi -10, enquanto o nosso rendimento foi de 8% negativo. Né? Mas a gente conseguiu ganhar. Se nós conseguíssemos ganhar mais de 1% ao mês, nós conseguiríamos ganhar em mais de 12% ao ano, que seria extraordinário. Então, de forma relativa, o nosso resultado foi excepcional e daqui a pouco a gente vai ver o porquê. Foi o pior desempenho do portfólio na história. Qual foi o outro mês bastante ruim, Luiz? Foi lá em 2013, né? 2013, sim, 4,44 de queda do portfólio. Foi um ano que a gente diminuiu o risco e algumas ações que a gente tinha que eram bastante. Então, a gente viu o mercado tendo um dos piores meses da história e, obviamente, o nosso portfólio teve também um dos piores meses da história.
No nosso caso foi o pior, porque a gente aqui tem um histórico desde setembro de 2011, que é um histórico longo se comparar com as concorrências, com o que a gente costuma encontrar por aí, mas quando olha um histórico maior, que é o que a gente costuma fazer, o Ibovespa, por exemplo, tem desde 68, aí a gente não consegue ter comparações tão negativas. Espera só um pouco, vou parar a tela aqui e compartilhar de volta, que acho que está dando algum problema. Enquanto isso, deixa eu só fazer um comentário. A gente está fazendo uma recomendação de aumentar um pouco os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários subiram muito no ano passado e no começo do ano a gente reduziu um pouco a exposição dos fundos imobiliários. E essa redução que a gente fez no começo do ano, a gente está trazendo de volta. Por isso que na página do portfólio lá da nossa carta, nós estamos colocando um ponto percentual a mais na carteira de imóveis. Estamos trazendo de volta aquele ponto percentual que nós tínhamos tirado no final de janeiro, começo de fevereiro. Se alguém não estiver vendo aí a tela, por favor, me avise, mas é para estar funcionando. Estamos vendo, Luiz. Aqui também. Podemos ir para a parte de renda fixa. Na renda fixa teve uma queda bastante relevante e a gente observa ali embaixo na tabela que o Pinco Income, que é um fundo que investe no exterior, ele sofreu 8%. Os ativos de renda fixa de longo prazo sofreram no Brasil e também sofreram no exterior. E o Pinco caiu 8%, isso acabou prejudicando um pouco o nosso portfólio e fez com que a carteira de renda fixa tivesse um desempenho um pouco pior do que o índice IMA Geral XC, que é uma cesta dos títulos públicos. E aqui a gente está recomendando aumentar o peso dos títulos pré-fixados e dos títulos indexados à inflação, porque eles estão com um rendimento bastante interessante agora. Aqui um bom exemplo para vocês entenderem como quanto mais longo um título, o vencimento dele é mais longe do ano atual, mais ele varia, né? A NTNB que fez em 2035 caiu 9, quase 10%, e a NTNB de 2050 caiu 13,5%. Então, vocês têm essa noção de que quanto mais longos os títulos, maior o risco que vocês estão tendo também. Mostra só a tabela de cima ali, Luiz. Em 5 anos, a carteira de renda fixa está com uma média anualizada de 11,6% e desde o início de 10,2%. Essa carteira de renda fixa é uma carteira arrojada para a renda fixa e por isso que ela tem tido esse retorno longo prazo tão atrativo. Só que a gente compara com o índice certo, a gente não compara com o CDI, que não seria adequado, não seria justo comparar uma carteira de renda fixa tão arrojada assim com o CDI, que é tão conservador. Na carteira de imóveis, nós estamos fazendo uma alteração, mas não é uma alteração tão relevante. Nós estamos reduzindo o peso no HGRE, que é um fundo imobiliário de edifícios comerciais, estamos trocando por um fundo imobiliário de galpões. Nós acreditamos que os galpões vão sofrer um pouco menos do que os edifícios comerciais agora nessa crise do coronavírus. Luiz, deixa eu só fazer um comentário aqui. Tem estimativas de PIB negativo, né? A gente vinha trabalhando com uma possibilidade de um PIB ser negativo no Brasil esse ano de 1,6%, mas já tem gente falando em PIB negativo em 5,5%. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, apresentou uma pesquisa que mostra o PIB brasileiro caindo 5,5%. Nós consideramos um pouco exagerada, mas é só para vocês entenderem o que o pessoal está começando a se basear. E, obviamente, com um PIB bastante ruim, tende a sobrar um pouco de imóveis. A taxa de vacância tende a voltar a crescer. Os shoppings não precisa nem falar nada, né? Os hotéis também não precisa falar nada. Mas os edifícios comerciais e os galpões devem começar a sofrer um pouco com maiores taxas de vacância. E é por isso que os fundos imobiliários caíram tanto nesses últimos 2 meses. Felizmente, horrores lá no ano passado, a queda de janeiro eu atribuo ao excesso de alta do ano passado. E o excesso de oferta, né? A gente já falou disso, mas teve muito volume de emissões de novas cotas de fundos imobiliários, 10 bilhões de reais. Isso foi muito dinheiro e ajudou agora na pressão da queda dos fundos imobiliários. Mas apesar da queda, caiu muito menos do que o Ibovespa, como a gente pôde ver na página anterior lá em cima. Foi o pior mês também, né, Luiz? Foi o pior mês de todas as carteiras, basicamente.
E no acumulado do ano a gente está perdendo um pouco para o índice FIX. Mas em 12 meses continua positivo, que é muito bom. Só que a gente teve 3 meses forte. Mesmo assim, em 12 meses a gente está positivo. Vamos ver se consegue. E a rentabilidade anualizada desde o início está 15% em 5 anos e 12,4% desde o início, que é 2011. E aí a gente ganha de longe do índice FIX, que é a média do mercado. A rentabilidade nossa está em 12% e a rentabilidade do índice FIX está em 10%. Isso daqui está extraordinário. Essa diferença está fantástica. 170% no acumulado contra 128% do índice. Extraordinário esse desempenho. Agora vamos ver o desempenho da carteira de ações. A gente conseguiu ter um rendimento, vamos olhar do lado esquerdo antes. A gente conseguiu ter um rendimento melhor do que o índice IBRA, que é um índice mais amplo do que o índice Ibovespa. Claro que caiu muito, caiu 26%, né, Luiz? Sim, 26 contra 30 do IBRA. A gente está feliz, que a gente ganhou quase 4 pontos percentuais da média do mercado. O índice SP500 subiu por conta do dólar, na verdade. As ações da SLC Agrícola subiram também. A soja subiu, o algodão, que eles vendem algodão, não subiu, está em queda, mas é em dólar, então o dólar acabou compensando e a soja voltou a subir no mês passado, então a SLC está super bem. Via varejo é quem mais sofreu e a gente está trazendo 2 pontos percentuais do portfólio da carteira de ações para via varejo, reduzindo a Graziotin, que tinha caído pouco, e colocando na via varejo. Lembrando, via varejo é uma das maiores empresas do Brasil em e-commerce. E o e-commerce deve ganhar mercado nesse ano porque as pessoas pretendem sair um pouco menos de casa. A Magazine Luiza, eu diria que é um pouco mais competente, talvez, do que a Via Varejo no e-commerce, mas a Via Varejo é maior do que a Magazine Luiza. Pelo menos era. Talvez a Magazine Luiza tenha encostado com a compra do Netshoes, algumas compras que ela fez. Do lado direito, a gente tem o gráfico do lucro das empresas que compõem o Ibovespa nos anos 2012 até 2016. Por que nós pegamos esse período? Não sei se vocês se lembram, mas o Brasil passou pela pior crise econômica da sua história nos anos de 2014, 15 e 16. E aí a gente foi ver o que aconteceu com o lucro dessas empresas. A soma do lucro das empresas do Ibovespa caiu próximo de 90%. Caiu de 112 bilhões em 2013 para 12 bilhões só ali em 2015. Então é por isso que a gente viu aquela queda tão abrupta do mercado de ações. Mas em 2016 já recuperou 70%, 70 não, 700%, né? Porque daí a base de comparação é diferente. Mas voltou lá para próximo dos níveis de 2013. E o que a gente acredita que pode acontecer agora nessa crise? A gente acredita que vai acontecer algo muito similar, mas no nosso valuation do Bovespa, que nós já divulgamos, que está em 81 mil pontos, a gente considera que demorariam 5 anos para voltar aos lucros de 2019. Na pior crise econômica que o Brasil já passou, a recuperação aconteceu muito mais rápido do que isso. Então, o nosso cenário, eu diria que já é um cenário um pouco conservador. Então, acreditando que possa se repetir algo similar, o Ibovespa tem toda a chance realmente de retomar aí em 1, 2, 3 anos no máximo. E é nesse cenário que nós estamos nos baseando. Ali do lado esquerdo tem o histórico, né? Carteira de ações, desde o início está muito parecido com o índice, 66% acumulado, 6% ao ano. Em 5 anos, a gente está com um desempenho muito superior ao índice, 13% ao ano, contra 8% ao ano do índice. A gente teve um desempenho bastante ruim lá em 2012, 2013, mas conseguimos recuperar muito bem nos últimos 5 anos. E esse ano estamos ganhando 8% do índice, que está extraordinário. Caindo, mas caindo menos. Esses dias nós estávamos conversando, né, Luiz? A gente prefere, quando cai, cair menos do que quando sobe, subir mais do que o índice. É melhor amortecer bem a queda do que ganhar bem na alta. Sim, porque se você cair 50%, para recuperar você tem que subir 100%. Então é melhor cair pouco do que subir muito. E essa é a razão pela qual a gente tem um fundo long bias lá na recomendação. Talvez não seja um termo comum para vocês, mas a gente pode explicar individualmente depois. Esses fundos eles tendem a amortecer a queda. Volta lá, Luiz, só para mostrar o resultado do Opportunity Long Bias.
o Opportunity Long Bias caiu 18%, o que foi uma rentabilidade bastante boa, considerando que o índice caiu 30%. Então, ele cumpriu o objetivo, é por isso que a gente tem esse fundo na carteira, justamente para amortecer as quedas. E ali do lado direito a gente tem os fundos multimercados, que teve um desempenho excepcional. A média dos fundos multimercados foi 6% negativa. A média dos fundos multimercados recomendados por nós foi menos 1,9%. Então, o desempenho relativo aqui foi excepcional. E nós colocamos o Adam Macro no final do ano passado, um fundo que estava sendo considerado o patinho feio, né? Ninguém está todo mundo vendendo. Todo mundo mandando resgatar, porque estava tendo um desempenho ruim. Mas como eu sempre digo, adoro pegar gestor bom em momento ruim. Então, a gente gosta mesmo de ter gestores, aplicar nossos recursos, os recursos dos nossos clientes, em bons gestores. E melhor ainda se eles estiverem passando em um momento ruim. Porque se o cara é bom, o azar não vai durar para sempre, né? Uma hora os rendimentos voltarão. E foi isso que aconteceu. Talvez um pouco por sorte, mas também pela ajuda da nossa técnica e nosso conhecimento. O Adam teve um desempenho muito bom, enquanto a média foi de menos 6%, ele subiu 1,7% agora no mês de março. O Trust também conseguiu ter um bom desempenho e o Correct Hedge, que é um fundo long short, que não é para ser direcional, assim como o Távola, apesar disso o Távola caiu, ele teve um desempenho um pouco positivo. Então o desempenho da carteira multimercado também foi excepcional. Nós estamos muito felizes com esse desempenho. O histórico nosso desde o início está em 112%, 10,7% ao ano, contra uma média de 9,4% do índice. E é muito difícil a gente bater esse índice pelo seguinte, nós temos uma regra de só recomendar fundo aberto. Então é quase que uma competição injusta, porque nós só podemos pegar os fundos abertos para recomendar, até porque não faz sentido, né? Nós recomendar para os nossos clientes fundo que ele não vai conseguir aplicar. Claro que alguns fundos que nossos clientes já aplicaram e fechou, a gente mantém. Mas para as novas recomendações não faria sentido. Então, mesmo tendo uma competição quase que injusta, a gente está conseguindo bater o índice, bater a média do mercado, não apenas em rentabilidade, mas também em risco. Mostra para o pessoal onde é que a gente coloca o risco, Luiz, ali. Volatilidade, no jargão de mercado, é o risco. Mostra quanto que os investimentos variam em percentual em relação à média, né? Então, quanto menor esse valor, a menos variação e, teoricamente, menos risco. Então, o risco aqui está bem baixo, 2% contra 4%, né? Quase o dobro do índice. Se a gente voltar e pegar a carteira de ações, por exemplo, para cima, a gente vê que a volatilidade de ações é muito maior, acima de 20%. E esse ano está 30%, que é bastante. Imóveis é um pouco mais baixo, 25 ou 19 no prazo um pouco mais longo, e a renda fixa é mais baixo ainda, em torno de 5. Se tiver o portfólio, que daí é a soma de tudo isso, nosso portfólio está tendo uma rentabilidade, uma volatilidade 7% mais ou menos, contra 8% do benchmark, que a gente considera bom. A gente prefere ter um risco menor, como o Rafael falou, para evitar quedas, do que ter um risco maior e subir mais do que as comparações. Agora, só lembrando, a gente adora a estratégia de rebalanceamento, isso significa que a gente tem que vender os ativos que subiram ou que recuaram pouco para comprar os ativos que recuaram mais. É uma estratégia bastante difícil quando o mercado está caindo forte, mas a melhor estratégia é seguir a estratégia. Se nós definimos lá em algum momento o percentual de alocação que vão ficar nos ativos arrojados, a gente precisa seguir essa estratégia. Então, os investidores que estiverem um pouco ansiosos, eles precisam tentar controlar um pouco essa ansiedade e simplesmente continuar seguindo a estratégia. Inclusive, nós estávamos conversando há pouco que o índice SP500 hoje está no nível muito próximo do que estava há um mês. O Ibovespa está um pouco mais baixo. Mas a gente viveu o dia a dia, às vezes faz com que o nosso sentimento, o nosso estômago fique muito machucado.
tem que ficar um pouco afastado disso e seguir na estratégia. Seguir na estratégia. Porque é muito difícil que os ativos eles virem pó. A gente faz ótimas seleções, a gente faz um ótimo trabalho de escolher bons ativos. Então é só seguir na estratégia porque as escolhas dos bons ativos já foram feitas. E agora do cenário que a gente está vislumbrando é que realmente tem tudo para voltar próximo da normalidade dentro de alguns meses. Talvez volte a ter crescimento de casos de coronavírus, mas parece estar tudo bem administrado. Os governos do mundo todo parecem ter feito um bom trabalho, inclusive o governo brasileiro também, apesar de toda essa confusão, parece estar fazendo um bom trabalho. Murilo, você chegou a ver alguns dados mais recentes do coronavírus? Hoje eu estava vendo a live do governador de Nova York, né? A expectativa lá é que eles atinjam, ele comentou usou o termo platô, né? Que seria estacionar as novas contaminações, ou acha ser muito baixa, como está acontecendo na Europa, Itália e Espanha, né? Porque a França e a Inglaterra está aumentando, né? Está acelerando ainda. Aqui no Brasil, a gente estava com taxas baixas também. Eu me preocupei hoje que tiveram alguns, digamos, a gente estava com em torno de 900 casos por dia aqui no Brasil, 1.000 casos, e hoje já estavam em 1.800. Eu acho que é importante comentar também que grandes empresas como a Vale do Rio Doce, a Ambev, acredito que outras empresas também, compraram muitos testes e testaram todos os seus funcionários. Então, pode ser que talvez esse aumento que teve aí recente seja dessas, lógico, isso é uma suposição, mas seja dessas grandes amostras que estão sendo feitas, né? A boa notícia é que tem chance da taxa de fatalidade cair, né? Porque mais pessoas fazendo testes, mesmo que dê positivo, o número de mortes não vai crescer necessariamente pelo fato de mais pessoas estarem fazendo testes. Então tem chance da taxa de fatalidade recuar. E Luiz, aí nos Estados Unidos, vocês estão em lockdown em Miami já há bastante tempo, né? Sim, eu já acho que perdi as contas. Não sei se essa é a terceira ou a quarta semana que a gente está em casa. Quarta, acho que está começando a quarta. E o próprio governo americano, como os governos estaduais, anunciaram que essas 2 próximas semanas serão as piores. Pediram para todo mundo, se puder ficar em casa, nem ir ao mercado, farmácias, é melhor. Então a gente está esperando, mas as próximas 2 semanas devem trazer uns números maiores, tanto de casos quanto de mortes. Mas como eu sempre falo, né, o mercado trabalha em cima de expectativas e isso já tá, todo mundo já sabe, então já está no preço. Então a alta que a gente viu ontem, essa leve queda de hoje, a variação grande, todo mundo já sabe disso, né? Só que a taxa de crescimento das pessoas hospitalizadas, por exemplo, lá em Nova York, caiu muito. Parece que está funcionando, né? Porque como o vírus demora 2 semanas para dar sintoma e se espalhar mesmo, a gente está vendo o resultado que está acontecendo 2, 3 semanas atrás. E parece que tem dado certo agora, os casos estão ficando num nível controlável. Uhum. Então, o cenário está ficando um pouco mais tranquilo, só que o mercado é muito rápido. Impressionante a velocidade das quedas e também as velocidades das altas que a gente observa. Você vê o índice de sexta para hoje já subiu quanto? Subiu uns 15% quase. Foi uma alta forte. Eu não tenho esse número, mas vamos ver. Como o Rafael falou, né? O SP500 está no mesmo nível de um mês atrás. Já tinha sofrido uma queda de 10, 15%, então recuperou bastante dessa queda de 30%. E a gente deve ter mais algumas semanas de grande volatilidade até as coisas se acalmarem um pouco e as economias dos países voltarem a funcionar. A retomada da economia que deve ser um pouco lento. Muita gente tem falado, e nós escrevemos isso também na carta, tudo vai voltar quase ao normal. A cultura talvez mude um pouco por conta dessa doença, mas que vai voltar quase ao normal, isso não tenho dúvida. A gente só não sabe se vai ser em 1 mês, 2 meses, 3 meses ou 4 meses. Mas tem enorme chance disso acontecer, mas também isso já está praticamente no preço, né? Porque
os ativos fizeram o fundo do poço já há 2 semanas. Então, o cenário está aí, está dado, não há muito o que se fazer. Tem alguns ativos que talvez ainda estejam baratos, a gente está recomendando lá os títulos indexados à inflação, alguma coisa de pré-fixado, talvez aumentar um pouco uma ou outra ação. O índice Small Caps caiu muito mais do que o Bovespa, então talvez valha a pena botar um pouco de dinheiro ali. No mercado de ações, a Via Varejo talvez tenha caído demais também e ainda não retomou muito. E na classe de multimercado não precisa fazer nada, porque são fundos bem balanceados e eles seguem já a estratégia deles. O cenário está bastante calmo, está tudo tranquilo, a gente só espera que os clientes tenham um pouco de paciência, o investidor precisa ter um pouco de paciência para aguentar esse portfólio e que a retomada possa ser tão forte quanto foi a queda. Para daqui 1 ano, 2 anos, a gente está quase fazendo de conta que nada aconteceu. É bem provável que isso aconteça. No curto prazo, a gente não vê resultado. Novos topos, se Deus quiser. No curto prazo, a gente não vê resultado de portfólio de investimento, a gente vê o que ele varia. Então, o resultado de março vai ser ruim para todo mundo, mas não quer dizer nada. A gente descobriu quanto o portfólio pode variar, mas não quanto ele pode render. O rendimento a gente vê no longo prazo. É importante vocês lembrarem disso. Perfeito. Perguntas, já que você falou de Via Varejo, uma pergunta aqui que ano passado a Via Varejo tinha anunciado uma fraude contábil. Se isso pode afetar a alavancada deles, o processo de recuperação que eles estão passando. Não, porque isso não afeta o caixa, né? A Via Varejo estava com 1,5 bilhão de reais em disponibilidade em dezembro. Ainda, obviamente, não tem os dados de março, mas esse 1,5 bilhão é um bom dinheiro e isso não faz com que diminua por conta daquela fraude contábil. É uma questão mais contábil e de menos efeito de caixa, então isso não é para ser grande problema. Claro que mancha um pouco a credibilidade da empresa, né? A CVC está tendo grandes problemas agora também por conta disso, que está tendo que fazer uma revisão contábil. Mas não afeta o caixa da empresa, então não é grande problema. E lembrando que esse problema contábil foi feito pela gestão anterior da Via Varejo, que a gente resolveu investir na empresa depois que mudou a gestão. E o pessoal das Casas Bahia voltou a mandar na empresa. Por isso que a gente continua confortável. Mais alguma pergunta? Eu não vejo nenhuma aqui. Todo mundo gostou, entendeu bem. Tem um comentário aqui no Vacina BCG. Só uma curiosidade sobre o coronavírus. No hemisfério sul, ou na verdade perto do Equador, tem muito pouco país sofrendo. Parece são países que têm uma latitude média que estão sofrendo. Isso pode ser uma estupidez, só uma curiosidade, mas alguns países que têm tomado vacina de BCG e que estão mais próximos do Equador, eles estão sofrendo um pouco menos. Um pouco não, muito menos, na verdade. Outro ponto importante, né? Em janeiro, a gente mandou o plano de voo com aquelas 10 coisas que aconteceram no ano. Acho que praticamente as 10 aconteceram já em 3 meses. E me lembrei de uma parte delas que a gente se sente mais confortável fazendo algo do que não fazendo. Só que tem um monte de pesquisa e, infelizmente, para investimento isso funciona ao contrário. Quanto menos a gente faz nessas horas e tomar decisões sem nos deixar levar pelas emoções, melhor a gente se sai. Então, lembre-se disso antes de tomar qualquer decisão precipitada em relação a vender tudo, vender ação ou ir para tudo para renda fixa no DI, que isso pode prejudicar muito vocês quando tudo se recuperar e voltar ao normal. Compre ativo e vai para a praia. É sempre essa a dica, né? Se tivesse ido para a praia mês passado e voltasse agora, as ações estão mais ou menos iguais e você nem ia saber o que está acontecendo. Então... E só não liga a TV. Essa é uma boa dica também. Tome muito cuidado com o volume de notícia ruim, que a gente precisa tomar cuidado com o volume de notícia ruim que a gente absorve, porque elas acabam contaminando muito. Tudo é contagioso, inclusive notícia ruim. Então precisa tomar cuidado com o excesso de notícia ruim, precisa de vez em quando não ler notícia, mas ler casos. Eu costumo brincar que gosto muito mais de olhar dados do que olhar notícias. Então, pesquise dados e às vezes chegue à sua própria conclusão, porque ficar olhando notícia ruim não vai dar resultado nenhum.
Então é isso. Eu não vejo mais nenhuma pergunta aqui. Se tiverem dúvidas, obviamente podem entrar em contato com a gente pelo WhatsApp ou por e-mail. E que essa semana vocês comecem a receber os extratos e vamos conversar sobre o portfólio de cada um de vocês nos próximos dias. Muito obrigado e boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Continue um pouco em casa, mas não esqueçam de consumir. Ajuda a economia também. Pessoal. Boa noite.